nossos movimentos às vezes travados. Vou bater um papo agora com a Leilani de Paula, nossa colaboradora, membro aqui do Farol, todas as semanas presente conosco, já está se ajeitando lá, está se preparando para dar mais uma aula para nós e para todos que nos acompanham. Leilani, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Bom dia, bem friozinho hoje, né? Pois é, Leilani, você sabe que é uma coisa interessante, porque eu queria que você nos dissesse, né, do ponto de vista, né, do profissional, do educador físico, né, essa questão de academia, né? A gente vai na academia, às vezes põe um agasalho, mas o frio faz com que o nosso corpo fique um pouco mais retraído. E os movimentos que são feitos de maneira errada, eles podem causar algum prejuízo no médio e longo prazo para a gente, Leilani? Sim, nós podemos, principalmente nesse clima agora, entrando frio, que nós já falamos bastante sobre esse despertar do corpo na cama antes de você levantar e pisar. O quanto isso é importante aquecer o teu corpo. É como um motor de carro, você precisa aquecê-lo para que você coloque, exija o melhor desse motor aí. Então é importante esse aquecimento do seu corpo para evitar lesão, tá? Porque se você vai para o treinamento, vou acordar às 6:30 da manhã, vou me submeter a um treinamento ali de musculação. Eu vou sentar no aparelho, já começo a executar na minha carga ali máxima, isso é lesivo, isso pode sim machucar, pode ser lesivo, e depois eu tenho que parar o meu treinamento para tratar da lesão. Então, o que seria responsável, o que seria mais consciente? O aluno aquecer de uma forma ali gradativa mesmo. Eu indico não simplesmente uma esteira. Não é o cardíaco que eu tenho que aquecer apenas, não é só fazer com que a grande circulação aconteça. Eu preciso aquecer o músculo que eu vou treinar. Se eu vou treinar mais membro inferior, eu já aqueço sem peso, só com o meu peso corporal, fazendo alguns movimentos de agachamento, deitando no chão e soltando bastante os quadris para que eu tenha uma melhora na biomecânica do agachamento. Então, tudo isso vai favorecer o seu treinamento, otimiza muito, porque eu já estou vascularizando aquela região que eu vou treinar, meu treinamento específico, e eu estou evitando, usando o aquecimento para evitar lesão. Tem um movimento que eu errava toda vez na academia, Leilani, que é aquele. Como é que eu vou te falar? Não sei o nome do aparelho, mas é uma barrinha que a gente puxa um peso e a gente tem que manter o corpo reto. Esse aí eu errava todas as vezes, porque a inclinação do corpo é quase inevitável. Por que tem que ser feito assim, Leilani? Tá vendo a questão da consciência corporal? Então, onde é o beabá para treinar o corpo? É primeiro ensinar o aluno a se posicionar em pé, ativar o core, entender o que é o centro de força, o que são essa musculatura paravertebrais da sua coluna, o que é o seu abdômen transverso, o que é o soalho pélvico, essa blindagem que a gente fala. O Pilates fala muito do powerhouse, sendo a caixa de força do seu corpo. Então, quanto mais força proximal, eu não tenho lesão distal, né? Então, eu tenho que ter muita força ali nos músculos mais profundos, priorizando o centro, o tronco, glúteos, assoalho pélvico, paravertebrais, quadrado lombar. Isso me dá uma postura, isso me dá um senso ali de equilíbrio também e postura para que eu possa executar um movimento sem inclinação, sem jogar a coluna para trás e ter uma compensação nas minhas vértebras lombares. Então, eu preciso entender do movimento. E onde eu começo tudo isso? Com um trabalho de consciência corporal. Então, eu gosto de trabalhar o meu aluno, o aquecimento dele, com muita verbalização, para sentir realmente a dificuldade dele, exercícios unipodais, que é onde eu vou estimular muito o equilíbrio, e é onde ele vai ter que entender onde está o core, onde ele tem que buscar essa força no centro, porque não adianta eu pegar a pessoa ali, tá, vamos lá, colocar o peso nas costas e agora agacha. Ele não sabe o que é o movimento, então eu preciso educar. Eu preciso criar educativos para que ele possa desenvolver esse movimento para depois aplicar a carga. Então, preciso aqui, ó, educar o cérebro, dar um comando para ele. O que seria o agachamento? O que seria uma rosca direta? O que seria o movimento que eu vou treinar depois com o peso?
Porque muitos alunos na academia, realmente, eles vão lá para puxar o peso, para puxar carga, puxar o ferro, mas eles descartam toda essa questão da consciência corporal e é onde isso se torna lesivo, sim. Tem um outro movimento também que se faz, e ele é relativamente comum para a região do abdômen, né? É um que a gente põe uma barra nas costas, você tem que ficar em 90 graus. Eu estou te perguntando isso porque às vezes a gente tem a falsa impressão que esse movimento incorreto que a gente faz torna o exercício mais leve. É mito ou verdade isso, Leilani? Olha, é mito, porque o exercício mais leve tem uma grande roubada de achar que eu preciso de carga para se tornar mais intenso. Tá. E a hora que eu tiro toda a carga do meu aluno e trago ele para o exercício funcional, para o Pilates, onde ele precisa ter consciência corporal, de executar o movimento, ainda se eu começo a tirar a base, alguma base, dissociar membro inferior do superior, onde eu preciso de mais consciência, onde eu preciso de mais músculos profundos, ele treina tão forte quanto se houvesse ali 200 quilos sobre ele. Então, daí ele sai do treino, ele fala, meu Deus, a musculação não me quebra tanto como um exercício desse. Por quê? Porque exige de todo o seu músculo, corpo, todos os músculos acionados ali para manter aquele corpo executando aquele comando, aquele movimento. E nós falamos quanto mais articulações envolvidas, né? Multiarticulares são exercícios mais extenuantes, são exercícios mais complexos, ativam mais unidades motoras. E é aí que o aluno se desenvolve. É diferente de você sentar na cadeira da musculação e ficar só fazendo uma extensora. Um movimento ali de cadeia cinética aberta, só trabalhando o quadríceps. É diferente de eu colocar esse indivíduo treinando um agachamento unipodal. Então, ele vai sentir uma dificuldade e só, por exemplo, segurando num TRX, nas cordas em suspensão. Então, ele vai precisar desse comando verbal meu acionar todo esse mecanismo de entender o que eu estou verbalizando, colocar isso no movimento, e isso já gasta muita caloria, isso já queima muito neurônio ali, e é desafio para ele. E se torna tão cansativo quanto sentar numa cadeira ali extensora com 200 quilos na perna. Então, é isso que o aluno precisa quebrar, esse mito de achar que o que funciona é puxar só peso, muito peso, e sem uma biomecânica melhorada. Porque quando o aluno fala, eu coloco 600 quilos no leg, tá? Vamos ver como ele está treinando esse leg, de que forma ele está trabalhando. Se a gente mexer na maneira como ele está executando o movimento, ele já vai, metade daquilo ali será reduzido. Então, é muito importante analisar o movimento, entender o ângulo que nós vamos trabalhar, o tempo de recuperação, tudo isso é importante para mexer no treino, para que também você quebre a homeostase, sempre quebrando, quando o corpo se normaliza, quando ele se adapta, nós vamos lá e geramos um estímulo novo. E nem sempre é aumentar uma carga, muito pelo contrário, às vezes eu diminuo a carga e mexo nas amplitudes, nas séries, nos descansos. Então, eu tenho várias formas de colocar esse corpo em treinamento. Mirani, você falou agora aí de agachamento. Queria te fazer uma outra pergunta. Não sei se ainda é moda, de vez em quando tem alguns modismos dentro das academias, mas era um peso semelhante a uma bolsa de mulher, sei lá. Tem um nome isso aí que eu não vou saber te falar. Querubel, querubel. É isso aí? Né, você tem uma Eu falo que alça. é uma bolsinha, né? É uma Isso, bolsinha. É o exatamente. peso russo que eles falam, é treinamento, vem do treinamento russo isso, né? Isso era usado muito nos treinamentos antigos aí dos russos. Olha que interessante. Não, não, eu estou te falando isso porque eu já vi gente treinando com isso aí, andando pela academia, mas de uma forma com agachamento. Por quê? Isso Sim. torna. Por que isso, Leilani? Isso aí é um implemento do treinamento funcional, tá? E nós colocamos o Kettlebell, eu vou mostrar muitas coisas dentro do meu Instagram ainda para vocês. Eu tô mostrando aos poucos vários implementos, tá? Que a gente pode desenvolver dentro do treinamento funcional. Eu utilizo o Kettlebell para várias situações. Eu uso com base em equilíbrio,
eu uso também para treinar membros superiores, então ele tem uma infinita possibilidades. E o que é bom desse kettlebell é que você tem na sua casa, você pode levar dentro do carro, então é fácil de utilizar. Essa alça como bolsa também nos ajuda nos movimentos que a gente tem que fazer de arremesso, então ele fica fácil de você trabalhar também. Ele é bem dinâmico, é um treino bem dinâmico, e você pode fazer a fundo com passada, agachamento, eu posso fazer remada, eu posso fazer infinitos movimentos aí. O kettlebell, ele é um dos implementos do treinamento funcional que a gente coloca ele como mais uma opção. E ele tem vários pesos, Leilani, ou é aquele pesadão mesmo, lá de Sim. 5 quilos, sei lá? Não, tem vários. Tem de 10, 5, tem 20, tem vários. É como halteres. Só que por ter essa alça, ele facilita alguns movimentos. Principalmente quando eu preciso arremessar, né? Então ele fica interessante, porque às vezes a pegada do halter, às vezes fica difícil para o aluno, às vezes até segurar, dói a mão. Aquela alça fica mais fácil de você executar alguns movimentos. Então não digo aparelho, mas é um objeto de treino que é interessante você ter em casa. Elásticos, kettlebell, um colchonete, porque você consegue fazer muitos exercícios e ele tem o quê? Tensão, resistência, ele vai gerar tensão. Então você tem ali, você pode ter dois, um de 5 quilos, um de 10 quilos. Você pode abraçar aqui ele, segurar nele aqui no peito, fazer agachamento. Então você tem elevações, você pode fazer infinitas possibilidades com ele. E ele se torna prazeroso também, tá? Tem exercícios bem dinâmicos com ele. Então eu recomendo a treinar com o kettlebell. Quem não conhece, vale a pena começar, porque você pode fazer um bom aquecimento já muscular para seu treino de musculação específico. Poxa vida, não sabia que esse objeto aí era tão versátil assim. Pensei que era só aquela Sim, corridinha muito. agachada assim na academia e só, viu, Não, Leilani? muito. Eu vou mostrar muitas coisas, eu vou começar a mostrar alguns movimentos, mas é excelente e gosto muito, porque ensina o aluno também a ter consciência corporal. Eu posso estar desenvolvendo um lado só com uma resistência, enquanto eu estou afundando a perna contrária, então eu consigo trabalhar muito esse estímulo neural, é bem interessante. E é muito utilizado, como eu falei, dentro do treinamento funcional, porque são exercícios multiarticulares. Então, eu não vou ficar fazendo paradinho ali. Geralmente, quem está com querobel vai estar em movimento. É um treino mais dinâmico. Então, ele foge da proposta de sentar no aparelho somente ali e fazer exercícios segmentados. Não, ele vai exigir movimento. E é o que torna ele interessante, prazeroso, fácil de aplicar quando você tem aí uma orientação e uma consciência corporal. Você pode estar levando isso para as suas férias, para o teu carro no final de semana, assim como o TRX. Eu gosto bastante de mostrar o TRX. No meu Instagram tem alguns movimentos. Você amarra esse TRX, que são as cordas em suspensão. TRX é um nome patenteado, mas são cordas em suspensão, treinamento em suspensão. Você pode estar amarrando isso em qualquer lugar ali e fazendo exercícios com o seu peso corporal, vencendo a gravidade, também infinitas possibilidades. E são exercícios que são dinâmicos, você pode criar, você pode brincar com o aluno, que é a maneira que eu sempre trago novidade, posso estar criando, desenvolvendo movimentos novos, desafiadores, e não fica naquela mesmice. E serve de um ótimo aquecimento para o aluno depois fazer aquele treino o específico da musculação, que não tem muito, que o básico funciona. É a cadeira extensora, é costas, é remada. Eu tenho que fazer ali ah, treino de peitoral. Então, eu tenho aquela mesma coisa, porque tem muitos alunos que reclamam, Roberto, nossa, eu vou para a sala de musculação, aquela mesma chatice. Eu vou repetir os mesmos movimentos. Eu sei que eu tenho que treinar aquilo ali. Eu sei até a rotina. Então, mas se ele tem um aquecimento prévio disso, com toda esse vocabulário motor, ele já se sente assim, puxa vida, olha que gostoso esse aquecimento dinâmico, né? Com querubel, com corda, com elástico, com bola. Então, isso se torna desafiador e quebra a rotina, que daí ele vai para a musculação aquecido, vascularizado ali, preparado, e você tá menos propenso a ter uma lesão. Então, você já vai para o seu treino da específico de membro superior ou inferior
de uma maneira mais confortável e sem aquela coisa assim, nossa, vou repetir minha série tudo de novo, porque isso acaba desmotivando o aluno quando eu não tenho um aquecimento elaborado para ele. Quando ele já entra para a academia, Roberto, já sabe o que ele vai fazer, É, é muito ruim. Você concorda? Se ele pois é. vai lá diante do seu personal, o que nós vamos fazer? Ah, a mesma coisa de ontem, ou então a mesma coisa semana passada. Então, isso é muito desmotivante, é muito desmotivador para o nosso aluno. E nós, profissionais, precisamos motivá-los, levar informação, conscientização, mas sempre trazendo um elemento novo dentro desse vocabulário motor, para realmente instigá-lo, para que a gente possa desafiar o nosso aluno. E isso é importante para o nosso corpo, né? Desafiar movimentos novos, porque senão fica uma rotina maçante e ele acaba desmotivando, principalmente no inverno. Agora eu estou com preguiça, né? Porque ele já sabe que ele vai para a academia, não tem nada novo, nada desafiador, porque de novo aquilo, e daqui a pouco sabe o que acontece? Ele para de pagar o personal porque ele já sabe até a rotina que ele vai executar. Até quinta-feira, Leilani. Muito obrigado. Beijo para vocês, bom final de semana.